put your trust in us and we'll be champions. Boa noite, 31 de maio de 2019, continuamos o tema Teoria das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Tivemos uma parada aí devido a tempo, semana passada estava temporal daqueles, e na outra tu teve um coral em Nova Veneza e com jantar depois. Aí demos um intervalo. Hoje continuamos Thomas Kuhn. A Estrutura das Revoluções Científicas, capítulo 1 a 5, de Sara Lília Garcia Pérez, então lá do SlideShare. Se encontra 14 de abril de 2009, lá no SlideShare. Este trabalho abarca o estudo das primeiras 5 sessões do livro de Kuhn. Esse livro é bem interessante para quem não leu. A Estrutura das Revoluções Científicas. Introdução, papel para a história, o caminho até a ciência normal, natureza da ciência normal, a ciência normal como a solução de enigmas e a prioridade dos paradigmas. A história tem registrado as transformações da ciência, os logros, os sucessos científicos. Kuhn não está de acordo no conteúdo de alguns livros de texto. Opina que temos sido mal conduzidos por eles em aspectos fundamentais. Então, leituras clássicas e livros de texto. Então, ele questiona alguns desses textos aí. Como o Popper vai fazer também e outros estudiosos. Ele é um historiador da ciência, portanto. Ele chegou a fazer até o curso de física em Harvard. E também deu aula na Califórnia também. O historiador responde essa dita informação através das tarefas e obstáculos. Tarefas, determinação, por que o homem e que momento foi descoberto cada feito, lei ou teoria. Então tem hipóteses, tem as leis e as teorias. Descrever e explicar erros, mitos e superstições. Então, para se distanciar de aspectos pseudocientíficos. Obstáculos. Dificuldade de narração dos feitos e questionamento na ciência. Distingue o componente científico de observações e crenças. Hoje se sabe que existe a interferência do observador através do efeito pelos pensamentos e crenças, ele pode influir nos experimentos. Crenças antigas e mitos, teorias antiquadas descartadas como não científicas. Se pegar a Grécia Antiga, vai falar nos mitos, e alguns não passam de mitos, enquanto outros acabam indo para o caminho científico. Resultado da recompilação da informação. Conceito da ciência com profundas implicações sobre a natureza e desenvolvimento. Um desenvolvimento científico, livros de texto. Processo gradual, em que se somam conceitos sós ou em combinação num caudal crescente da técnica e de conteúdos científicos. Então tem a técnica, tem o conhecimento e tem os processos. A investigação histórica mostra dificuldades para isolar inventos e descobrimentos individuais. Muitas vezes são descobertas por dois pesquisadores simultaneamente. E, pelo tanto, proporciona base para abrigar dúvidas profundas sobre o processo de acumulação na ciência. Então, lembramos que alguns consideravam que era um conhecimento acumulativo, e na visão de Kuhn e de Popper e outros, seria conhecimentos que seriam os mais novos superando os mais antigos. Alguns sendo deixados de lado, sendo superados por novos conhecimentos. O resultado de dúvidas e dificuldades leva à revolução historiográfica. Historiográfica seria o processo histórico. A mudança no estudo bibliográfico, então, dos livros, e crítico dos escritos da história e suas fontes. Tem que sempre buscar as fontes. Onde é que foi tirado isso? Hoje em dia, com fake news, tu tem que se questionar tudo que
que é postado, de onde é que veio essa informação. Os historiadores têm começado a plantear novos tipos de perguntas, fazer novos tipos de perguntas, e a traçar linhas diferentes de desenvolvimento para a ciência, para demonstrar que não é necessariamente acumulativa, mas é teorias novas sobrepujando teorias antigas. O objetivo de Kuhn: traçar uma nova imagem da ciência e estabelecer explicitamente algumas das novas implicações historiográficas. Lembrando que ciência tem um sentido de gnose, conhecimento. Né? Ter ciência, ter conhecimento, com base em métodos científicos. A seção 2 descreve as primeiras etapas do desenvolvimento da maioria das ciências, quer sejam humanas, quer sejam ciências exatas. Seções 3, 4 e 5 examinam a ciência normal e descrevem a investigação, porque existe a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Então tem a ver, pesquisa básica tem a ver com a ciência normal. Descreve, e a outra com as técnicas. Investigação como uma tentativa tenaz, então contínua, consistente, fervente de obrigar a natureza a entrar aos quadros conceituais proporcionados pela educação profissional. O domínio da natureza, que nem sempre se consegue. Né? Enquanto que no início da outra ciência dita natural, era mais a tentar compreender a natureza por si só. Nas seções 6, 7 e 8, o elemento da arbitrariedade se encontra presente em seu efeito de desenvolvimento científico. Tem um livro lançado recentemente que é a Antifragilidade, que ela fala sobre isso, a questão da aleatoriedade, das escolhas, das probabilidades, que entra na física quântica, por exemplo, e ao contrário da fragilidade. Mas não necessariamente, mas tem a ver com resiliência e com flutuabilidade e com elasticidade, digamos assim. Não necessariamente fortaleza. O antifrágil ele é adaptável, seria mais adaptação. Tem várias pessoas ali, Eltim Bortolin, boa noite, Claudeci Silva, David, Daniel Alves, tem até o nome de jogador de futebol. Sumou da Fumaça, é o Beto ali, Alcir Caetano, Maquinica, MC Nica, é o meio da música. Beto Madeira ali do lado, Paulo Jung e Perume é do Beto também. Impermeabilizadora. Isso aí está brisando lá no posto. Tem uma parede lá que está. Então, a arbitrariedade, seções 9 e 10, a natureza das revoluções científicas. A 11, o que tem sido tão difíceis de compreender anteriormente as revoluções científicas. A 12, a competência revolucionária entre os partidários das antigas, tradição científica normal e da nova. E a 13, a pergunta de como o desenvolvimento científico das revoluções pode ser compatível com o caráter aparentemente... O que é ali? Do progresso científico. Único do progresso científico. A gente sabe que não é único. Tem muitas descobertas feitas em sonhos, então tem bastante coisa interessante. Se chama serendipidade. Lembra a história do príncipe Serendip. Então ele descreve o caminho que se tem para recorrer para chegar à ciência normal. São descobertas intuitivas ou através de imagens, através dos arquétipos junguianos. Então a fase pré-científica, a fase dos mitos, a aceitação de um paradigma, a ciência normal, aí pegamos, por exemplo, lá a física newtoniana, cartesiana, a aparição de anomalias, então pegando o exemplo da física, as anomalias, experiência de dupla fenda, a questão das possibilidades, variadas possibilidades, um novo paradigma e a ciência evolucionária. Investigação baseada firmemente em uma ou mais realizações científicas passadas, que podem ser confirmadas ou rechaçadas, e realizações que alguma comunidade científica particular reconhece durante certo tempo como fundamental para sua prática posterior. Um exemplo é o Lamarck, que falava nas adaptações baseadas em comportamentos, e o Freud não. E o Darwin dizendo que não, teria a influência da genética também, mutações e influências genéticas. Então, tanto ambientais
quanto genéticas. E hoje se fala na epigenética, influência do ambiente sobre os genes, ativando ou desativando os genes. É o que se estuda na nova biologia. Aí entra o álcool, entra a radiação, entra cigarro, entra o estresse, modificando o comportamento de genes. Podendo, por exemplo, desenvolver tumores, desencadear tumores. Há uma ligação bem estreita entre depressão e aparecimento de tumores. Um exemplo. Tem. Metais pesados, a gente já falou, causam doenças psiquiátricas. Doenças delirantes e esquizofrenia também. E psicose maníaco-depressiva, que hoje chama bipolar, né? Esse aí é o mesmo, só que ele inverteu. Da palavra realizações, paradigma, modelos concretos. Paradigmas proporcionam modelos que surgem de tradições particularmente coerentes de investigação científica. Aceitação de paradigma, ciência normal, paranomalias, novo paradigma, ciência evolucionária. Ele repete aquele quadro anterior. Transformações de paradigmas, revoluções científicas. Transformação sucessiva de um paradigma a outro. Então, o paradigma, para quem nunca ouviu falar, é visão de mundo. A prioristicamente. A outro por meio de uma revolução, um padrão usual de desenvolvimento de uma ciência madura, já amadurecida. Que começou lá no século XVI e XVII, né, com Francis Bacon, Galileu, entre outros, e o próprio Descartes. O exemplo da história da investigação elétrica, por exemplo, aí temos Maxwell, Ampère, Volta, todos aqueles que trouxeram o eletromagnetismo e juntando o eletromagnetismo, até culminar na experiência do dupla fenda, 200 anos atrás. No século XVII, considerava a atração e a geração friccional como fenômeno elétrico fundamental. Eles usavam aquela pedra âmbar, né? Uma pedra magnetita, é um magneto natural, em forma de rocha. Que deu origem também ao ímã que a gente tem. É uma resina fóssil, né? Ferro magnetita do ferro e geomagnetita da Terra. Outros eletricistas consideravam a atração e a repulsão manifestações igualmente elementares da eletricidade. Positivo e negativo é uma das leis lá do Hermes, lei dos dois polos. Aí tu vai estudar isso no magnetismo, no mesmerismo, além da física propriamente. Um terceiro grupo, a tendência a considerar a eletricidade como um fluido que podia circular através de condutores. Então eles dividiam naquela época entre os fluidistas e os eletricistas. Não necessariamente, porque até o século XIX se falava no éter, e hoje se usa a palavra caixa, que vem lá do sânscrito, ser o novo éter. Então é uma teoria que alguns dizem que o éter não existia, mas existe um fluido universal que se chama caixa. Chama o Qi, Xi, tem vários nomes. E a própria física já usa. Até pode ser que para a época não fosse tão absurdo assim, né? Mas a eletricidade, ela é energia. O que caiu era a substância calorífica. Eles Isso. acreditavam que era uma substância do calor. A eletricidade, ela é uma energia. Fluido, quimicamente e fisicamente, na engenharia química, a gente tem uma... Tanto líquido quanto gás, né? Nós temos uma cadeia chamada fenômenos de transporte, e boa parte dessa cadeira ela é voltada para a questão do estudo do fluido, comportamento do fluido. Então a gente vai considerar fluido só o líquido e o gás. A eletricidade ela não é nem líquido nem gás. Então, sim, nesse ponto. Se a gente for analisar hoje essas teorias, esse terceiro grupo era provavelmente o mais errado deles, né? Só que, claro, a gente entende porque na época eles não tinham os avanços que a gente tem hoje, né? Mas se tu lê as teorias do Mesmer, ele não estava de todo errado. Que ele falava no fluido universal e o fluido também gravitacional, ligado aos planetas também. Hoje caiu a alquimia, mas na época era bastante aceita. A alquimia e a astrologia, né? Que hoje caíram de moda. Sim, o albedo, o nigredo, eles, querendo ou não, eles eram fluidos. Só que, claro, se a gente vai achar na literatura sobre eles, se vai ver lá o processo da criação da pedra filosofal, ele é a descrição de um processo químico. Eu já até falei mês passado sobre isso em um programa. Ele é um processo de descrição de Mas a pedra filosofal é polêmica, né? Tem uns que dizem que era uma rocha espacial, tipo a Caaba lá dos muçulmanos. Sim, só que a substância negra que eles se referem, o nigredo,
lá o início, ele dá a indicar que ele é uma espécie de líquido, pela descrição. Então, se a gente partir... Tipo petróleo. Se a gente partir por essa ideia, a gente pode dizer que era um fluido, não deixava de ser um fluido, né? Mas aqui eu acho que se refere a fluido magnético, não fluido líquido gasoso. assim, um outro fluido, entre aspas. Sim, é outro, só que o fluido dessa maneira ele... É o que chamavam éter antigamente. Exatamente. Só que é só para... Pelo menos até Paracelso. É só para esclarecer que fluido, quando se fala em fluido, geralmente vai se referir só a líquido e gás. Fluido de isqueiro, né? Querosene. Isso, é um líquido, né? A querosene é um líquido. É. Tudo que escorre numa coação a gente O nigredo, pode será que fluido. era petróleo? Fala? O nigredo, será que era petróleo? Não sei. O nigredo, pelo que eu entendi, ele é uma mistura de várias substâncias que elas formavam uma substância negra. Então é provável que uma dessas substâncias seja chumbo, dada a época. O chumbo já era conhecido na época. Já era usado. É. Por isso que dava loucura, né? Eu até pesquisei para saber o que era esse nigredo. Eu não consegui achar outra substância que não seja o chumbo. Achei só o chumbo. Até tenho que pesquisar melhor em alguns sites estrangeiros, mas até onde eu procurei, um dos fluidos que eu descobri que estava nesse nigredo era o chumbo. Então é provável que outras substâncias que eles conheciam na época, que formavam uma substância negra, estavam incluídas aí. Não só o chumbo. Em relação ao número de prótons, nêutrons, tu lembra? Entre o chumbo e o ouro? Não lembro agora. Que o objetivo era transformar chumbo em ouro, né? Sim. Eu não lembro agora... Tem que olhar a tabela periódica, né? Eu não lembro qual é a posição, mas eles têm uma distância ali. Tem uma distância ali que não é tão pequena assim. Posso dar uma olhada aqui agora? O número atômico do chumbo, deixa eu ver se eu lembro. PB é... Mas voltando, basicamente, era isso. O nigredo ele era uma mistura de chumbo com outras substâncias que formavam uma substância negra. Só que se a gente pegar um livro de alquimia, com a linguagem da época, eles não se referem a esse líquido de uma forma técnica, de uma forma fácil de entender do que se tratava. Eles usavam o Saturno, né, para relação dos planetas. E quando eles iam falar sobre esse nigredo, eles misturavam uma linguagem muito esotérica ali. Então, era difícil de separar o que é o esotérico do que é realmente físico, químico, porque eles tinham esse costume de misturar. Porque, o esotérico com um exotérico. Querendo ou não, por isso que a alquimia ela caiu por terra, né? Porque ela misturava conceito espiritual e místico com científico. E astrológico. Então saiu dela a química e as outras partes ficaram para o misticismo, esoterismo, astrologia, e a química, a parte científica da alquimia, ela adquiriu uma nova cara chamada química. Que é a que a gente estuda hoje, né? Que a gente vê hoje que é a ciência que atualmente é a que mais está em mudança, né? Constante, né? Engraçado que no termo quemos é em terra vermelha. Não é preta, é vermelha. Sim. Embora eles também tenham, né? Eles têm o albedo, se não me engano, é o branco. É o rubedo. O rubedo é o vermelho. O nigredo é uma substância negra. Até chegar ao albedo, que era o branco. O albedo era o branco e o vermelho era o rubedo. O branco lá era... O último deles, ele representava a última etapa da purificação de elemento químico. Então, provavelmente aconteceria ali alguma reação, mas eu não sei dizer ao certo. E não seria chumbo, seria prata, né? Prata e mercúrio. Não, mercúrio é cinza. Provavelmente tinha alguma reação química ali. Se eu começava colocando uma substância envolvendo chumbo e terminava com uma envolvendo prata, é porque acontecia alguma reação ali que separava os dois. Então... a gente estudou que era destilação ali. Isso. Que de fato, e decantação e destilação. Só que, como eu disse, eles usavam uma linguagem muito técnica, muito esotérica, muito mística. E até porque muitos elementos da época, eles não tinham esse nome que a gente tem hoje. Então, para saber identificar exatamente qual era a reação que eu tinha ali, tem que ver... O oxigênio tinha outro nome também. Mas, de fato, isso não muda o fato de que assim, a alquimia não teria química hoje, né? Porque a alquimia é ela que começou a dar os primeiros princípios, né? Daí, onde é que a gente teve mesmo a química mesmo, foi lá com Lavoisier, né? Que é considerado o pai da química, né? Inclusive, ele foi... Uma coisa que me irrita muito quando eu paro para estudar é que o Lavoisier, ele foi guilhotinado, mas ele não fez nada de ruim.
Ele só foi estava do lado do porque rei. ele, uma vez na vida dele, uma época da vida dele, ele trabalhou a serviço do rei. Só que naquela ocasião em que ele foi guilhotinado, ele não estava mais a os serviço três do... principais líderes também foram mortos. Né? Sim, mas eu acho que foi injusto a maneira como eles fizeram isso, porque ele não tinha envolvimento nenhum. E outra, ele só se envolveu com o rei na época, não porque ele dava um apoio necessariamente formal, um apoio ideológico. É mais porque quem apoiava o rei na época tinha incentivo para realizar as pesquisas, né? Então, o que acontecia? Ao se fazer parte lá daquela, não sei se é convenção, não sei qual, da associação lá que estava a favor do rei. O que é paradoxal é que os mesmos grupos que combateram a monarquia na França apoiam a monarquia na Inglaterra, Irlanda e outros lugares até hoje. São os mesmos grupos. Né? Como falando, na época que o Lavoisier ele tinha ele se aliou, entre aspas, ao rei, foi mais porque ele ganhava incentivo, né, para laboratório, para fazer a pesquisa, porque o Lavoisier ele realmente ele ficou conhecido não por ser um político, ficou conhecido por ser um cientista, né? Tudo se transforma. E lá naquela época teve a Revolução Química também, na época da Revolução que pegou lá, né, um pouco da Revolução Francesa, aliás. Ele já teve a Revolução Química lá na época e tudo mais. Lá no período... A industrial foi um pouquinho antes, né? 1700 e... Sim, teve 3 industriais, se não me engano. 3 ou 2, não lembro. Então, o Lavoisier ele é considerado o pai da química. Ele que moldou parte da química tal como a gente conhece hoje. Mas antes, bem antes... claro que a gente já teve outros precursores, tipo o Paracelso, que é o pai da toxicologia. Toxicologia não deixa de ser um tipo de química, né? Então a alquimia ela evoluiu para a química. Lavater. Isso. A alquimia era o que era até então uma mistura de ciência com espiritualidade, misticismo, astrologia, passou a virar só uma ciência, né, que é a química. Uhum. Por isso que hoje em dia não se usa mais o termo alquimia, se usa o termo química. Se mantivesse ainda o lance esotérico, ela continuaria se chamando alquimia, mas não. Ela tem um foco único e exclusivamente na ciência, né? Pelos árabes, né? Sim, exatamente. Alquimia é um termo árabe. Por isso que, embora, claro que a gente evita misturar as duas coisas, a gente não pode negar que boa parte das ciências que tem hoje, elas surgiram de uma mistura de ciência com espiritualidade, né? A gente pega... o Renascimento ele já marcou isso, né? A separação da ciência do misticismo, né? A própria astrologia, por exemplo... O próprio Descartes falava nas paixões da alma. No início, astrologia e astronomia estavam tudo junto. Eles misturavam o conhecimento de observação, conhecimento científico, com conhecimento divino, que daí criou-se lá a parte de astrologia, a parte de astronomia. Daí, com o Renascimento, teve essa separação. Então, tudo que eu não podia provar por comprovação, foi pro lado espiritual. E separou a ciência. Eles devem ter recebido intuições do alto. Como é que eles iam dar nome às constelações? Se eles mal tinham luneta, nem tinha luneta. Era só olhar pro céu. Parte dessas constelações eles nomeavam com própria observação mesmo, na época. Eles observavam... mas tu olhar e dizer, ali tem um caçador, lá tem uma ursa, lá tem um escorpião, lá tem um... Eu acredito que isso vai muito Eu acho que foi inspiração do alto. Eu acredito... Pode ser também. Mas eu acredito que o pessoal da época, ele tinha uma imaginação muito mais evoluída que a nossa. Porque o mapa de Piri Reis é 1400 e pouco. E aí como é que ele já tinha formato da Terra naquela época, 1400 e pouco? De alguma forma eles olharam do alto também, não só de baixo. Sim, ou se basearam em observações científicas, né? No mínimo balões, algum dirigível, alguma coisa que já tinha na época. A própria história de Maomé é interessante. Maomé andou numa espécie de nave, ou foi teletransportado. O século XVII, então, aí já foi o fluido circular através dos condutores. Franklin e seus seguidores, aí aquela célebre experiência do para-raio. É uma chave num fio, né? Numa noite de tempestade. Foi um dos descobridores do para-raio. Pepe Viana, Paulo Jung, Maria Mello, Salete Rosa, Rosângela Oliveira, Lucas Gilmário Fernandes. Boa noite, boa noite. Ana Silvia da Silva. Rosa Panha acertou. Rosa.
A boleira. Giovanni Costa e Rosângela. Rosângela acho que é a mesma, né? Ou é outra? Não, Samuel Serafim Domiciano. Muito boa noite. Boa noite ao Lucas lá. A Rosa esteve estudando o outro lado da química, que é o lado da cromoterapia. Evolução, então, da eletricidade eletrônica. Deixa eu ver, acho que é de baixo para cima. Lá em cima é física quântica, então já tem 100 anos. Naturais, o que está dizendo? Múltiplas vai ter que ser. Ali, nessa parte da sessão, nessa figura aqui do lado, ali diz os novos paradigmas da ciência. Começa com a física quântica. Tá. Dali se desenvolveu os materiais semicondutores. Desses materiais semicondutores se desenvolveu a física do estado sólido, né? E o novo paradigma da tecnologia partiu da física do estado sólido. Então, ali nessa bolinha ali é a revolução tecnológica do transistor e logo abaixo a inovação tecnológica do circuito integrado e microprocessador, que daí cai em microeletrônica e nanotecnologia. Então, basicamente, física quântica, materiais semicondutores, física do estado sólido, desenvolvimento do transistor e desenvolvimento dos microprocessadores, que daí deu origem à microeletrônica e nanoeletrônica. Então, em síntese, resumindo em 4 balões, física quântica, 3, física quântica, física do estado sólido e microeletrônica e nanoelétrica. E lembrando, tudo hoje é baseado nisso, a nossa televisão, nosso celular, computador, tudo é baseado nisso. As geladeiras, já tudo estão entrando nessa... Essa é a internet das coisas que eles estão falando hoje em dia. É 5G para cima. E ali no quadro, tá o cara no monitor. O que diz ali? Aqui tá difícil até para mim. Eu que tô na frente do... Ele tá muito pequenininho lá em cima. Eu sei que no eles primeiro estão lembrando balão... dos monges lá. No primeiro balão ele tá falando que esto de la enseñanza assistida por ordenados está muito bem. Ordenador é computador. Isso. Pero jamais substituirá a la figura del professor. Ah, sim. Sempre vai precisar o professor. Isso. Está dizendo que basicamente o computador é uma grande evolução, mas sempre vai precisar da ajuda do professor. E os monges ali, o que falam? Se chama imprenta, parece eficaz, porém jamais irá substituir a figura do copista. Ah, esse aí é a primeira imprensa, aquela do Grambel? Não é o primeiro impressor, né? De longe parece uma guilhotina, mas não é uma guilhotina, tá, gente? Isso ali. Era para imprimir os tipos, as letras, né? Ali é o primeiro livro escrito foi a Bíblia, né? Sim, e ali é uma representação da primeira imprensa. Lembrando que o Roger Bacon era monge franciscano, tipo aqueles ali. Então, um dos primeiros cientistas, Roger Bacon já era daquela época. É Grambel? Não é Grambel. Grambel é o telégrafo sem fio. Telégrafo e telefone. Imprensa é o... O Grambel é o telégrafo e o telefone. O telefone é o Marconi. E o Padre Orlando de Moura, né? Eles esquecem. Tá, o Grambel ele também é atribuído... Não lembro o nome do cara agora. O Grambel é atribuído a telefone também. Tu lembra da imprensa? Quem criou a primeira imprensa? Eu vou dar uma olhada. E Kuhn demonstra que para ser aceitado um paradigma, uma teoria deve parecer melhor que seus competidores, ou as anteriores, ou as simultâneas. Não necessita explicar todos os feitos. Sempre vai ter aqueles feitos inexplicados. O novo paradigma implica uma definição nova, mais rígida do campo. Interessante, hoje em dia se fala muito em campo eletromagnético, campo gravitacional. Um paradigma é o guia das investigações de todo um grupo científico. Você pegar a chamada aura humana, também é um campo biomagnético. O que a gente chama aura é um campo biomagnético. Nós também temos positivo e negativo, yang yin. Aqui, lendo aqui, vamos ver aqui. Quando se estuda o período, geralmente se destaca o advento de algumas invenções,
tais como o telescópio. Deixa eu só... Telescópio é Galileu. Tais como o telescópio e o relógio de precisão. Uma dessas invenções que provocaram uma verdadeira revolução no terreno da escrita e da leitura foi a imprensa, isto é, a máquina de impressão tipográfica, que foi inventada pelo alemão Johann Gutenberg no século XV. Gutenberg. Então a Bíblia alemã, provavelmente a primeira Bíblia que o Lutero aproveitou depois. Né? Ou talvez a primeira tenha sido em latim, né? Naquela época era latim ainda. Então todo um grupo científico descreve a natureza da ciência normal, permite a aceitação para um grupo de paradigma único. Geralmente ele se une e não aceita o que é diferente. Então o paradigma é um modelo ou padrão aceito, então uma visão de mundo aceita. Os paradigmas obtêm seu status devido a que têm mais êxito com seus competidores, para ver em quantos problemas tem o grupo de profissionados que tem chegado a reconhecer como agudos. O êxito de um paradigma é, ao princípio, uma promessa de êxito discernível em exemplos selecionados, mas, todavia, incompletos. Ela sempre vai crescendo, não crescendo. Ad infinito, né? Ad nauseam, como dizem em latim. Como afirma que a confiança no paradigma resulta essencial para o desenvolvimento de uma ciência. Ao enfocar a atenção sobre um quadro pequeno de problemas, relativamente esotéricos ou internos, o paradigma obriga os científicos, os investigadores, cientistas, a investigar alguma parte da natureza de uma maneira bem detalhada e profunda que seria inimaginável em outras condições. Enquanto no início era visto mais pragmático, vai se decompondo, usando o método Descartes lá, decompondo em partes menores. A ciência, e super especializando. A ciência normal possui um mecanismo interno, sempre paradigma do que procede, deixa de funcionar de maneira efetiva, assegura o relaxamento às restrições quanto à investigação. Ali mostra em laboratório, o pessoal nos computadores fazendo trabalhos. E tem que ser replicado, né? Tem que ser replicado, confirmado. A investigação científica normal tem sido dirigida à articulação de aqueles fenômenos e teorias que já proporcionam o paradigma. Cada época tem seu zeitgeist, seu espírito de tempo, seu paradigma. Uma investigação normal se aborda os seguintes problemas. Os feitos que o paradigma tem mostrado que são particularmente reveladores da natureza das coisas. Os esforços para aumentar a exatitude e o alcance com que se conhece feitos como esses, através de aparelhagem, através de técnicas. Se dirige até os feitos que pode comparar diretamente com predições da teoria do paradigma. O eclipse aquele no Brasil foi uma das confirmações do Einstein da teoria da relatividade. Trabalho empírico empreendido para articular a teoria do paradigma, resolvendo algumas de suas ambiguidades residuais, ambivalências, resolvendo problemas, até que os que anteriormente sejam... Ali já não dá para ler. Chamada atenção. Isso, anteriormente tinha sido chamada a atenção. E muitas vezes, depois de 40, 50 anos, por exemplo, o lítio. O lítio foi descoberto lá em 1930, mas lá por 50, 60 que ele foi redescoberto e hoje se usa para tratamento de depressão profunda. E ele é o segundo elemento, né? Depois do hidrogênio, o hélio e o lítio, é o terceiro elemento, aliás. Então, em ordem de importância, hidrogênio, hélio e o lítio é o terceiro. Discussões teóricas. São manipulações da teoria empreendidas não devido às predições que resultam sejam intrinsecamente valiosas, senão porque pode confrontar diretamente com experimentos. Seu fim é mostrar uma nova aplicação do paradigma ou aumentar a precisão de uma aplicação que já tenha sido feita. Conclui que o trabalho, na seção 3, baixa o paradigma não pode levar-se a cabo em nenhuma outra forma, e a deserção do paradigma significa deixar de praticar a ciência que se define. As deserções são os pontos de apoio sobre os que giram as revoluções científicas. E aí o que começa a pensar diferente já começa a ser excluído pelos seus pares. Mistérios e enigmas. Aborda o conceito dos enigmas. Aquela categoria especial, por exemplo, para a psicologia. E fenômeno OVNI, UFO. Problemas que podem servir para pôr à prova o engenho ou a habilidade para resolvê-los. Então se diz que é muito mais, no caso do UFO, as experimentologias de campo, que tu pode medir radioatividade, medir através de aparelhagem,
e do que fotos, que as fotos podem ser montadas. Hoje em dia tu pode montar qualquer tipo de coisa, aparições, UFOs. Então os fenômenos de campo são mais úteis, que é o que utilizam Jacques Vallée e outros famosos ufólogos aí. Que até pouco tempo atrás, tem gente que ainda considera a pseudociência, mas já é considerada uma ciência, pelo menos a ufologia científica, né? Não a mística. Baseada em evidências, tudo que é baseado em evidências. Até porque nós encontramos 10 exemplos na Bíblia, né? Se tu pegar o Enoque, pegar o profeta Ezequiel e o outro lá que foi João Batista, eles foram raptados por naves, isso aí está lá na Bíblia. Uma das razões pelas quais a ciência normal parece progredir tão rapidamente é que aqueles que praticam se concentram em problemas que só a própria falta de engenho poderia impedir de resolver. Enigma, paradigma vigente, crise, não há resposta, a revolução científica, novo paradigma. Esse é o quadro clássico do Kuhn. Então, quando aparecem novos desafios, novas divergências, ambiguidades e novas pesquisas, hoje em dia na quântica se fala até que os microtúbulos neurônios processariam quanticamente, o próprio cérebro proporcionaria para tu conseguir enxergar, captar, ver, ouvir, escutar de maneira quântica. Só aproveitando a ocasião, uma curiosidade holográfica também. Uma curiosidade interessante é que os nanotubos de carbono, eles podem ser o primeiro passo para a gente atingir algo que até então se pensava ser obra de ficção científica, que é a invisibilidade, devido a algumas propriedades deles. Então, estão sendo usados em pesquisas para tentar... E eletromagnetismo também. Exatamente. Por quê? Porque a invisibilidade, para te alcançar ela, teoricamente, tu conseguiria deixar algo invisível se tu conseguir desviar a luz daquele ponto. Então eles estão usando os nanotubos para esses fins, tentando fazer isso. Então é bem interessante, né? É o efeito daquela capa do bruxinho lá do Harry Potter. E eu acho isso interessante fazer porque isso é uma abordagem que está sendo implementada na área da engenharia química, né? Então muita gente sabe que tem avanço em química, mas muitos desses avanços em química, na verdade, eles são avanços da engenharia química também, né? Isso já é escrito na década de 70 na Operação Cavalo de Troia do Benítez. Muitos consideram ficção, mas ele fala em coisas que tem hoje em dia, em 1970 ele já fala. Exatamente. Inclusive viagem no tempo e coisa. Exatamente. Então, tudo que a gente vê, muitos remédios também eles são frutos da engenharia química, né? A aspirina, por exemplo, ela é muitas vezes considerada como um avanço... Começou do salsichorão, depois foi sintetizada. Exatamente. Ela é considerada muitas vezes como um avanço na área da engenharia química e na área da química, ambas ao mesmo tempo. Uma coisa que é bem questionável é até que ponto a química suplementa o natural. Pega, por exemplo, vitamina C. É muito mais fácil fazer um comprimido de 1 grama, 2, do que ingerir 60 laranjas, 40 limões. E a química acaba superando o natural, né, a natureza. Mas é questionável até que ponto o nosso organismo vai desdobrar aquelas substâncias químicas. Uma coisa interessante é que a dose letal de vitamina C ela tem que ser equivalente à vitamina C encontrada em 11 mil laranjas. Né? Ela é muito segura. Mas acima de 4 gramas já dá pedra no rim. Imaginando-se que o ser humano ele consiga ingerir 11 mil laranjas sem morrer com a barriga cheia. Na vida toda, né? A hora que ele chegar na laranja de número 11.000, ele morreria instantaneamente. Né? Só que isso é interessante pelo seguinte... Mas isso aí seria de uma vez só? Num período de 24 horas. Mas é complicado. Exatamente. Já é difícil mais de 4 gramas. Exato. Por quê? Porque não é só a vitamina C em si. Esses 11.000 é equivalente à dose letal de vitamina C. Se a pessoa consumisse tudo isso, ela seria intoxicada por vitamina C. Só que qual é o problema? Ninguém consegue consumir tudo isso de laranja, né? Mas é interessante. É que nem a história do herói e do vilão, porque a vitamina C é herói. Mas no momento que ela é oxidada, ela pode se tornar vilão. Sim. Todas as substâncias no mundo, elas têm uma dose letal. Então não venha dizer. Não, mas eu estou falando da questão da oxidação. Sim, Perder elétrons. Né? Sim, só que daí isso aí no caso é uma alteração química, né, que a gente se refere. Eu falo da substância. É um enferrujar, né?
Eu falo o que é envelhecimento? É enferrujar. Sim, mas eu falo da substância pura, sem alteração nenhuma. Toda substância pura, sem sofrer oxidação, sem sofrer algum processo que transforme ela em veneno por algum meio manipulável, toda substância pura, ela vai chegar a um ponto que tu não vai mais conseguir consumir ela. Ou vai chegar a um ponto que, se tu consumir ela, tu morre instantaneamente. Porque a gente tem em toxicologia um termo chamado dose letal. Toda substância tem. Vocês já passaram aquela parte lá do ciclamato, sacarina? Tem a velha questão, são cancerígenos ou não são cancerígenos? A gente não viu tanto isso, porque essa parte, ela é uma parte que a gente vê mais quando a gente opta por áreas específicas, né? Então, geralmente, quem trabalha muito é o bioquímico. Isso. O bioquímico ou o engenheiro químico que trabalha na área de alimentos ou na área bioquímica. Então, daí sim, esse pessoal... Um bioquímico, vemos, né? A engenharia bioquímica, ela saiu da engenharia química. Então, porque te lembra o malation que mata o Aedes aegypti, né? Isso. O malation mata como? Com paralisia muscular. Só mais uma curiosidade aqui. O fato de eu precisar 11 mil laranjas para poder morrer instantaneamente, intoxicado de vitamina C, indica uma coisa muito importante, que a laranja faz muito bem. Porque para eu precisar morrer, é o equivalente de vitamina C encontrado em 11 mil laranjas, né? Então, muita gente fala, não vou comer fruta. Comam fruta, porque fruta faz bem. E claro, a laranja ela não cura gripe, mas ela ajuda a prevenir. Ajuda a prevenir. Ela tem, não só laranja, né? Laranja, limão, abacaxi. Os cítricos em geral, né? Acerola. Eles têm substâncias que ajudam a prevenir. E é interessante. Eu sempre gosto de estar trazendo essas informações para o pessoal, para eles saberem que quimicamente não é uma coisa que os nossos pais inventam. Quimicamente, muitas dessas coisas, elas têm um sentido, sim, né? Então, é importante a gente consumir frutas. É importante a gente saber também que tudo faz mal, tudo em excesso faz mal. Inclusive água. Se no período de 24 horas você tomar 6 litros de água, você corre o risco de morrer instantaneamente. Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. O quê? A não ser que tu tenha alergia à proteína da galinha. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Se chegar num limite X, vai começar a fazer mal. Porque tudo tem um limite de dose letal, tudo no mundo. Quando não é por intoxicação direta, é por excesso dele no organismo. O caso da água, por exemplo. Por que a água em excesso ela pode matar? Porque ela se acumula. Mas e no caso aí é o afogamento, né? É por asfixia daí. Sim, no caso da água, não necessariamente, é que ela se acumula no cérebro. Quando eu consumo muito ela vai começando a se acumulando e parte dela ocupa o cérebro. Então, a região da cabeça e tudo mais, né? Então, chega um ponto... Se dá necrópsia, você vai ter água no pulmão, na cabeça? Sim, sim, em tudo. Né? Então, tudo em excesso faz mal. Então, tomem cuidado com os exageros. E a água do mar é pior ainda, porque tem sal. Sim, a água do mar ela tem outro, não só sal, né? Tem outra substância ali também, né? Tem o iodo, né? Então, ali, desejo ser útil. Então, a solução de enigma são atraídos os cientistas pelo quê? Várias razões. Desejo ser útil, então desejo de fazer alguma coisa pela humanidade, pelos seus. Tem gente que entrou ali, né? Ana Silvio da Silva, Giovanni Costa, Alzira Batista, Josineia Nunes, Marlene D'Agostinho. Emoção de explorar um território novo. Quando se fala em tese, geralmente se busca alguma coisa nova. Ou ver alguma coisa antiga de uma ótica diferente, né? Esperança de encontrar ordem, impulso de pôr em prova os conhecimentos estabelecidos e os compromissos, interessado em compreender o mundo. Então aí volta a questão da filosofia, por isso é chamado PhD, né? Por estender a precisão e o alcance como tem sido organizado. A descoberta do Lee Walk ali, que é o do microscópio, e entre outros. Kuhn estabelece, então, na seção 5, a primazia ou prioridade dos paradigmas numa investigação científica. Os paradigmas determinam a ciência normal sem intervenção de regras descobríveis. Na verdade, a ciência tem suas regras, né? Mas ela é aberta a ampliações. A falta de redução a aceitar regras não impede que um paradigma dirija as investigações. O feito da existência de um paradigma não implica a existência de algum conjunto novo de regras?
Está embaixo de Menick, novo de regra. Um novo conjunto de regra. Para quem não lembra o que é o holograma, tu pega o exemplo da maçã, tu vai cortando, cada pedaço contém a maçã inteira. Se tu analisar, cada célula tua contém tu inteiro. Então todo o desenvolvimento é baseado no holograma. O menor contém o maior. Novamente, aproveitando a curiosidade, pessoal, a semente da maçã ela contém cianeto, então vocês evitem consumi-la. Como a maçã, mas não a semente. É. Aliás, nem de melancia, nem de cereja. Um caso interessante, teve um caso nos Estados Unidos de um cara que ele consumiu. Ele consumiu. Mas na terceira cereja ele morreu. Ele consumiu 3 sementes de laranja. Na terceira ele faleceu. Porque a quantidade de cianeto que tem na cereja, na semente da cereja, é muito alta. É esse aí que matou os caras da novela antiga lá. Os Guardiões. A seção 5, então, razões para crer que os paradigmas funcionam sem necessitar regras e, porque tanto, têm um status anterior a essas. Existe grande dificuldade de descobrir regras que têm guiado as tradições particulares da ciência normal. Eu acho que quem criou isso aí foi o Francis Bacon, né? Aliás, tu deve ler a Nova Atlântida, é um livro dele, mas é a Nova Organo. Os científicos nunca aprendem conceitos, leis e teorias em abstrato por si mesmos. O processo de aprendizagem de uma teoria depende do estudo de suas aplicações e não buscando as regras. A ciência normal pode seguir adiante sem regras, só em tanto da comunidade científica pertinente aceita sem discussão soluções dos problemas particulares. Embora continuem sendo seguros os paradigmas, pode funcionar sem regras. As regras explícitas, que na verdade a regra só atrapalha. Né? Quando existem, são principalmente comuns a um grupo científico muito amplo. Mas não podem dizer-se a si mesmos dos paradigmas. Não entendi. Não pode dizer vezes paradigmas. Conclusões. Kuhn opina que o desenvolvimento científico implica dúvidas sobre o processo de acumulação, por meio de que se creia que há surgido as contribuições individuais à ciência. Um exemplo, a descoberta de uma substância entre mais de 50 de canabinoides do canabidiol, que ele não tem efeito de dependência, mas melhora muito convulsões em pessoas que têm convulsões e outros anticonvulsivos não conseguem. Aí nós estamos num problema atualmente, que a Anvisa ainda não liberou o canabidiol. Então, muitos conseguiram via judicial, mas a nova lei agora que passou pelo Supremo é que só vai liberar medicamentos liberados pela Anvisa. Se não for liberado pela Anvisa, não vai poder ser liberado judicialmente. As pessoas vão ter que comprar pela internet e gastar o dinheiro. Então isso aí cria um grande problema. Kleber Soares Pereira, Marlene D'Agostinho já tinha sido falado. Então ali um exemplo, uma planta. Por sinal, até tá vendo lá no Unesco sobre isso. O uso da maconha. Claro que não é o uso da maconha, é o uso de substâncias que tem na planta. Um dos exemplos é o canabidiol e estão usando também para câncer, para AIDS, para outras coisas. Então não é apenas acumulação de descobrimentos em inventos individuais, mas aprimoramento dos que já existiam. Essa ideia surge, o conceito de paradigma. Isso tem na biologia clássica, na ciência clássica, que o menor vai sendo ampliado. Por exemplo, uma das teorias das organelas dentro da célula, por exemplo, a mitocôndria, que é a matriz energética, seria uma bactéria que foi incorporada. Então nós, que somos eucarióticos, incorporamos organismos protocarióticos, unicelulares, que acabaram se transformando em organela. Tu pegar um mastócito, tu pegar a célula grande, macrófago, ele é igual a ameba, tu põe no microscópio. Então uma das teorias é que as amebas foram incorporadas e se transformaram nos destruidores, as natural killer, os linfócitos também. Então é uma teoria bem interessante. Os lisossomos que destroem tóxicos, inclusive venenos e toxinas, metais pesados, seriam bactérias, cocos, terem sido incorporados também para dentro da célula. Na verdade, cada um de nós são milhões de seres formando um ser múltiplo. Né?
Essa ideia surge em conceito de paradigma, modelos que a comunidade científica aceita posteriormente ao passo do tempo, quando essa mesma comunidade gera dúvidas sobre esse paradigma, se produzem evoluções científicas. Aí havendo os câmbios, as mudanças, gerando progresso científico. Eu acho que esse é o último, né? E só para terminar, sugestões de leitura. Esse aqui chegou hoje, esses dois. Lawrence Lechan, Médium, Místico e o Físico, por uma teoria geral da paranormalidade. E ele explica como o místico tem a ver com a física, tem a ver com a parte espiritual. As Razões da Coincidência, Arthur Koestler, tem um livro dele que é interessante, que é Janus, Arthur Koestler, e Maria Teresa Corrêa de Mello e Carlos Lacerda. As Razões da Coincidência. E Os Versos Satânicos, que é um livro polêmico de Salman Rushdie. Esse aqui é em espanhol, mas tem em português. Então, para entender por que o cara é perseguido até hoje. Então, é bem interessante. Boa noite a todos.